Dá uma olhada nesse conteúdo que o professor Braguinha gravou com a gente aqui na BJJ Protec. Aproveita também, se inscreva no nosso canal, ative a sineta para receber mais informações. No vídeo anterior a gente falou sobre uma técnica de bloqueio chamada Sasai Tsuri Komiashi, né? E agora a gente vai falar sobre o Hisaguruma. Hisa significa joelho, tá, em japonês. Então, quando eu vou fazer um Hisaguruma propriamente dito, então meu pé tem que estar um pouco mais alto aqui na inserção da canela próxima ao joelho. Quando eu faço essa varredura na inserção da canela próximo ao pé, a gente classifica como Sasai Tsuri Komiashi, tá? Quando eu elevo um pouco mais essa perna, a gente classifica isso como Hisaguruma. Sendo bem sincero, num contexto de luta, quando eu faço a execução, às vezes sai um Sasai, às vezes sai um Hisaguruma, mas elas se classificam de maneira diferente. Então, eu vou exemplificar com o mesmo exercício que a gente fez na aula anterior, mas só colocando essa observação que o pé do Hisaguruma vai acima da canela, próxima ao joelho, tá? Então, vou usar uma outra forma de conexão agora de underhook, para exemplificar o que a gente já tinha feito. Ele desceu o nível, eu vou dar, por exemplo, um single leg, ele puxou meu tríceps, cheguei no underhook, que era o que eu queria inicialmente, tá? Mesmo controle de punho do vídeo anterior, andei para o lado, pé na altura do joelho. Ando para o lado, pé na altura do joelho. Para executar minha projeção a partir daí, tá? Mais uma vez. Me puxou. Tá, temos nessa conexão. Agora eu não tenho mais a conexão do punho de novo. Então, mesmo movimento anterior que a gente fez no Sasai, só que agora meu gancho lá na altura do joelho, tá? Meu pé. Então, esse movimento. Tá? E terceiro momento, quando ele estoura, né, o mesmo recurso do Sasai para o Hisaguruma. Vamos fazer agora a chegada inicial com double leg. Fiz um double leg, me subiu, underhook. Dominei o punho, ele estourou. Mão lá na altura do peito, pé. Prosseguindo com o meu Hisaguruma a partir daí. Nesse momento a gente vai falar sobre uma técnica também muito comum, que é um gancho por dentro da perna, né, que a gente chama de Ouchigari. Nossas conexões de underhook, agora eu vou fazer uma outra conexão diferente. Ele vai colocar a mão na minha cabeça, vai fechar o espaço do cotovelo. Lembra, fiz meu 1S, conectei meu underhook, tá? A mesma movimentação que a gente tinha feito do Sasai, que eu andava para o lado, né, a gente vai fazer para o Sasai, só que agora eu não vou colocar mais o meu pé naquela altura, eu só vou puxar ele para que ele dê uma passada, fazendo isso. Então, de novo, quando eu chego no meu underhook, eu ando para o lado e puxo ele, ele dá uma passada. Nesse momento que ele dá uma passada, o peso está todo nessa perna dele. É a hora de eu fazer a aplicação do meu gancho, tá? Lembra do educativo inicial que eu fazia um pé, o outro pé para depois fazer esse gancho? Isso vai ser muito importante nesse momento, tá? Então, underhook conectado, movimento, ele coloca o pé na frente. Nesse momento, exercício do educativo. Colei para depois fazer meu gancho. Esse meu gancho pode ser feito em pé, ou um pouco mais a perna, ou esse gancho pode ser feito de joelhos, tá? Mas agora algo muito importante para falar do gancho é que toda vez que eu faço um Ouchigari, eu preciso colar meu peito no peito dele. É um erro muito comum a pessoa dar um Ouchigari sem fazer isso. E quando eu dou um Ouchigari e não colo meu peito com o peito dele, ele faz uma varredura na minha perna. E eu acabo sendo projetado por um erro meu. Então, quando eu faço um Ouchigari, eu preciso virar de frente. Então, esse mesmo exemplo. Quando eu faço um Ouchigari e colo meu peito no peito dele, tenta varrer. Ele não consegue mais varrer. Tá? Então, é muito comum a pessoa fazer um Ouchigari e ficar de lado. Aí ela acaba sendo varrida a partir daí. Que a gente chama isso de Ouchigaeshi. A gente vai mostrar esse contragolpe depois no curso também. Tá? Então, nesse primeiro momento, pegada de underhook. Faço ele andar para o lado. Quando ele adiantar nesse time, faço meu gancho, colo peito com peito. Esse gancho, depois que eu tô feito, eu posso tirar minha mão que estava segurando no punho e posso trazer ela para a altura da cintura se eu quiser. Se eu não quiser, ela pode se manter lá. Mas aqui eu tenho uma pressão um pouco maior porque eu direciono meu peso junto com ele, tá? Fazendo isso de uma forma mais dinâmica. Uma outra forma comum também de eu fazer o Ouchigari é quando eu ajoelho no chão. Então o movimento de ajoelhar vai ser o seguinte. Eu vou primeiro ajoelhar com a perna de trás, para essa perna da frente conseguir passar. Então é esse movimento. Colei, essa ajoelha e essa faz um arco. Lembrando que o movimento inicial é o mesmo. O
O movimento inicial é o mesmo, só que agora essa perna que vem, ela ajoelha, para depois fazer um arco e virar de frente para ele, peito com peito, tá? Então, conexão de underhook. Faço ele andar. Pisei, joelho no chão, gancho. Essa mão no underhook pressiona para baixo, minha outra mão pode ir ali como se fosse um body lock. Agora, como eu estou de joelhos, eu posso descer o nível por completo. E finalizar meu outigari a partir daí, tá? Então... fazendo isso de uma maneira mais dinâmica. Como a gente já explicou as formas de conexão e controle, eu já vou fazer de forma dinâmica uma das formas de chegar até o underhook e depois eu já prossigo com o golpe propriamente dito, tá? Então, cheguei na minha pegada de underhook, né? Nos deslocamentos iniciais que eu passei para vocês, eu precisava andar para o lado para fazer ele andar. E o Sasai é uma técnica de bloqueio, então eu preciso fazer com que ele jogue o peso nessa perna para que a projeção aconteça. Então, nesse primeiro momento, posso estar controlando o punho, tá? Ou posso não estar controlando o punho. Muitas vezes, quando eu seguro o punho, ele estoura e aí eu perco essa pegada, tá? Então, lembrando que eu preciso sempre, quando eu faço um underhook, manter minha cabeça próxima ao ombro dele, porque se eu tirar, ele tira o braço e aí eu perdi o meu controle, tá? Então, mantive meu underhook, cheguei próximo. Vou fazer de 3 formas diferentes o Sasai, então a primeira eu vou estar segurando no punho, tá? Eu vou andar para o lado e no momento que eu ando para o lado, a minha mão que está lá no ombro dele pesa para a lateral, fazendo com que ele ande e coloque o peso sempre nessa perna, tá? No momento que ele coloca o peso nessa perna, eu coloco um calço para que a projeção aconteça. Então, ando para a lateral, movimento e coloco um calço para que a projeção aconteça, né? Lembrando que na hora que eu vou fazer a execução do Sasai, meu pé, né, o peito do pé fica lá na altura do pé dele também, tá? Então, a primeira forma que a gente fez foi controlando o punho. Então, mais uma vez, ando para o lado, desequilíbrio, com o controle de punho, faço meu ataque a partir daqui. Existem outras formas de fazer o Sasai, por exemplo, quando eu não tenho esse domínio de punho. E a gente vai usar um recurso interessante que é um tapa aqui na altura do ombro e do peito dele. Então, é muito comum quando eu faço esse underhook, ele não quer que eu conecte isso aqui com ele. Então ele tira essa mão. E aí eu perdi essa pegada inicial. O que eu vou fazer agora com minha mão que está solta? Eu vou empurrar. Quando eu empurro ele e puxo a mão do underhook, ele já gerou o desequilíbrio para onde eu queria. Percebe-se que aqui ele tem um peso distribuído. Quando eu puxo essa, empurro essa, ele já jogou o peso nessa perna, é um momento ideal para fazer o Sasai, tá? Então nesse momento a gente vai andar para o lado, o recurso sempre tem que acontecer, porque eu preciso sair da frente dele. Se eu só varrer aqui, eu vou me desequilibrar, então eu preciso andar para o lado, tá? Ando para o lado, no momento que eu andar para o lado, tapa no ombro e a mão do underhook pesando para baixo, tá? Executando esse movimento. Tá? Agora a gente vai combinar as duas ações, minha mão no punho com o tapa. O que é o comum quando o cara está segurando no seu punho? Ele tirar. Quando ele tira, automaticamente ele joga esse peso para trás. Então, quando eu estou segurando e ele tira, ele jogou o peso para trás, então ele já se desequilibrou inicialmente. Eu aproveito o movimento para empurrar. Ele me guia até esse movimento quando ele estoura. Quando ele estoura, ele já me guia, minha mão vai até ele. Então, no momento que ele estoura, de certa forma, ele traz a minha mão que eu teria que ir nesse meio do caminho. Então ele vai trazer para estourar e eu aproveito esse movimento para empurrar, mudar a direção e aplicar meu Sasai. Isso de uma forma mais dinâmica. Tô aqui brigando com ele, ele tira. Quando ele tirar, faço minha varredura a partir daí. Então aproveito o movimento que ele já faz para desconectar e ele mesmo já se desequilibra. Ninguém consegue estourar uma pegada assim. Eu faço isso para estourar uma pegada. Então já gerei o desequilíbrio, tá? Então nesse momento, quando eu puxo e já desequilibro, e ele dá um tapa aqui, eu já começo a me desequilibrar para lá. Então, eu aproveito esse movimento. Então, no primeiro momento, eu controlo o punho e faço a projeção. Então, controle de punho, projeção. No segundo momento,
eu não tenho esse controle de punho. Por um acaso eu cheguei no underhook e não tenho. Eu vou dar o tapa direto e fazer a minha técnica. E no terceiro momento é uma combinação dos dois. Eu tinha um controle de punho, mas ele estourou. Eu aproveito que quando ele vai estourar, o peso dele vai. Tá vendo que minha mão acompanha? Deslizo a mão, tapa no peito e finalizo minha transição de Sasai Tsuri Komiyashi a partir daí. Beleza?